Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança que tem um oferecimento de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também do Colégio Criativo de Marília. Estamos nós aqui para mais uma edição do nosso Mundo da Criança falando das coisas aí do vovô, da vovó, do papai e da mamãe que se preocupam com as crianças, né? E ninguém melhor para falar sobre isso do que ele que já está aqui, ó, professor Francisco de Agostinho Júnior, que vai falar sobre... sabe o que ele vai falar hoje? Vai falar sobre fogos de artifício. Diga lá, doutor, muito boa noite! Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira, cá estamos nós para falar sobre criança, né, Marcos? Isso nós fazemos assim de maneira muito feliz, muito alegre, porque essa é uma abordagem que a gente tem muita preferência. É falar sobre criança. E o nosso desejo é prevenir, nosso desejo é evitar, nosso desejo é popularizar alguns conceitos, alguns valores que podem ser úteis a você que é família, a você que tem todo o cuidado para com o seu filho e, é claro, eu sei, todo o amor que você tem para com o seu filho. Nossa função profissional de pediatra é apenas dar sentido a isso, apoiar e dizer assim, olha, se é coisa importante dentro de casa, chama-se filho. Que legal isso. Nós vivendo essa experiência ao longo dos anos, Marcos, nos sentimos assim, muito à vontade para falar como é importante a criança dentro de casa. Aliás, isso seria pleonasmo falar sobre a importância do filho dentro de casa ou falar sobre a importância da criança. O próprio Jesus Cristo fala assim, ó, se você não se fizer como uma criança, a coisa não vai andar lá para frente. Temos que absorver um pouquinho dessa ingenuidade, dessa simplicidade, desse amor que a criança tem naturalmente. Outro dia eu perguntei assim, conversando com um cliente, eu disse assim, a experiência, aquele momento vivido, o seu filho foi tão natural e tão espontânea numa abordagem, foi tão simples, que eu disse assim, olha, que maravilha isso, olha. Ele chorou e já está rindo para a gente, já está brincando. Não sei por que a gente tem que crescer, né, Marcos? Eu disse, olha, por que a gente tem que crescer? As experiências acabam levando a comportamentos assim de confronto, de briga, etc. Que a criança não tem muito disso. Ela não perpetua sentimentos rancorosos, né? Por isso Jesus falou, olha, deixe vir as minhas crianças, porque, olha, é dos tais o reino de Deus. É claro que isso nos torna-se muito felizes profissionalmente falando sobre crianças. E o programa O Mundo da Criança, essa oportunidade que o Canal 4 nos concede ao longo de poucos anos, né, Marcos? Já estamos aqui há mais de 2 décadas, sabe lá o que é isso? Toda sexta-feira nós estamos falando sobre crianças, falando sobre os nossos filhos, falando sobre saúde das crianças. E é claro que o nosso desejo é sempre prevenir. E está aí um assunto, Marcos, que você anunciou muito bem e que ao longo dos anos a gente tem mencionado, porque essa é a época, é o mês de junho e é o mês das festas juninas. E um dos elementos presentes nessas festas juninas parece que diminuiu um pouco, né, Marcos? Acho que você concorda que hoje as pessoas soltam menos rojões, compram menos aquelas bombinhas para os filhos, mas ainda existe esse entusiasmo para com o barulho ou para com a luz daqueles fogos, etc. E são coisas que a gente tem que comentar. Fogos de artifício. Que isso tem a ver com criança? Tem muito a ver com criança, gente. Porque, olha, a gente já atendeu muitas crianças vítimas de fogos de artifício. E às vezes não é coisinha simples, não. Às vezes é coisinha mais séria. E se é coisinha, não é coisa séria. Às vezes exige cuidados intensivos e até há situações de um potencial de risco de morte. Portanto, junho, festas juninas.
E aí aqui a gente quer alertar você, papai. É muito legal a festa junina, aquela do quarteirão, aquela do clube, aquela que você tem a oportunidade de participar com a família, com os amigos. E é claro, você vai sempre levar as crianças. E aí você tem que lembrar, e o nosso desejo é isso, olha, fogos de artifício não são obrigatórios nas festas juninas. Se você puder ir numa festa que não tenha fogos de artifício, melhor. Mas se você for e lá alguém vai entregar fogos, vai soltar rojões, aqueles morteiros, aquelas coisas que é muito próprio do seu tempo, né, Marcos? Agora não é muito, nosso tempo já é um pouquinho diferente, mas lá no seu tempo, lá aquilo era de ficar em volta daquelas queimadas, da fogueira, aqui tudo é de risco, gente. E quantas crianças com os pés queimados a gente já atendeu nesse tempo todo. Então a gente tem que lembrar, ó gente, festa junina, legal, pode ir, organiza, faz, mas lembre disso, fogos de artifício em potencial é um perigo. Tá exagerando, né, Francisco? Não, não tô não, porque a experiência me traz esse programa, esse tema. A experiência de ver criança queimada desnecessariamente, participando de uma festa, é muito chato, é muito desagradável, eu vou dizer, é muito triste, né? Então, realmente, a gente tem que expor isso para você, família, e como a gente ama Marília, ama as famílias de Marília, a gente quer um relacionamento saudável entre todos, a gente quer saúde dos filhos e a prevenção. Eu vou para a festa. Ó, lembra-se, essa frase é tão simples. Fogos de artifício em potencial é um perigo, né? E aí a gente procura falar, porque tudo é assim, né, Marcos? Pode começar como brincadeira. Então você vai lá para a festa, lá, olha, as crianças felizes, bom, tal, começa a soltar aquelas bombinhas, né? E aí pode começar, então, você vai para a festa, você vai para brincar, claro, e as crianças vão aproveitar. Mas é um perigo, gente. Então, aquilo que começa com uma brincadeira pode acabar como um acidente. A gente tem que mencionar isso, meus queridos amigos, família marilense da região, hoje 19 cidades parece são atingidas pelo Canal 4. E eu acho lá a gente consiga modificar algum conteúdo das festas, só na lembrança. Ó, as crianças vão para festas, vão felizes, mas não volte com um acidente para casa. Aproveite, brinque, etc. Mas cuidado com o fim, porque fogos de artifício começa com brincadeira, mas pode acabar com um acidente. Então tome cuidado, gente, em relação a isso. É um alerta, está exagerando? Não, não estou exagerando, não. Você está achando, pô, mas isso é muito chato. Fica falando, tem que falar, né? É só o desejo lembrar você do que pode acontecer com fogos de artifício, né? E aí, por que pode acontecer? Gente, porque é gozado, a gente fala, explosivo é só na guerra. Não, fogos de artifício são explosivos dotados de um pavio para iniciar a combustão. Então tem um pavio lá para iniciar o fogo. Isso vai pegar fogo. Que provoca, como consequência de ser explosivo e ter um pavio, olha, como consequência pode provocar a rápida ascensão de um foguete, aquele que vai lá para cima, porque é um explosivo. E a certa altura explode violentamente. Então é um explosivo. Então você tem pólvora lá, você tem uma situação de um potencial de risco, gente. Veja que a gente está insistindo. Tem um potencial de risco em relação a isso. Por quê? Porque são explosivos, gente. Não é brincadeira. Então fogos de artifício não precisa fazer parte dessa festa junina. Se você puder evitar, vamos evitar. Não, mas lá tem. Vão soltar fogos, mãozinha no filhinho tal, e vamos segurar ele afastado disso. Essa é a primeira mensagem. Fogos de artifício em potencial um perigo. Vamos lá, Marcos, chama
o comercial e nós já voltamos. É isso aí, doutor, é rapidinho. A gente vai para o intervalo e volta na sequência com muito mais do nosso Mundo da Criança. Não sai daí não, até já! Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Já estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. O nosso Mundo da Criança falando hoje sobre fogos de artifício, como são perigosos, né? São bonitos, é verdade, alguns deles, mas tem muito perigo por trás de tudo isso. Por isso a importância dessa informação como hoje. Parabéns, viu, doutor, pelo tema. E, aliás, ele já está aqui, ó, para falar mais nesse segundo bloco. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos. Vamos para o nosso segundo bloco. Que legal. O programa, ao longo do tempo, sempre com 3 blocos, falando, etc. Mas nós encerramos o primeiro bloco, Marcos, falando isso, ó. Fogos de artifício, em potencial, é um perigo. Insistimos em começar o segundo bloco, lembrando a você, papai, mamãe, vovó, você que às vezes vai lá para o sítio, para a fazenda, organizar uma festa, tudo muito válido e muito legal. Mas fogos de artifício é, em potencial, um perigo. Não acha melhor, Marcos, que fique assim, na paçoquinha, pode até ser no quentão, né? No vinho quente. Olha, esse Marcos, diante de uma taça de vinho quente, é um perigo. Vocês não sabem, mas é um perigo. E quentão, então? Quentão com paçoquinha? Esse Marcos devora, depois ele faz uma sobremesa de pé de moleque, aquelas coisas assim muito próprias dessas festas. Olha, vocês querem alguém para devorar essas festas, chama Marcos Vinícius. Mas por que é um perigo? Olha, por isso que nós mencionamos. É um explosivo, gente, que tem lá. E um explosivo, um pavio e tal, e isso provoca a ascensão do foguete e a certa altura pode explodir violentamente. Assim nós começamos e encerramos o primeiro bloco, mas agora nesse segundo bloco a gente quer falar que é interessante as coisas no Brasil. Algumas leis são assim, essa não pega. Como não pega? Né? Mas nós temos disso, é cultura nossa. Essa lei não pegou. Por quê? Porque, veja, em relação a esses fogos de artifício, é uma lei de 1990, no seu tempo, Marcos, super antiga,
conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe a venda de fogos de estampido e de artifício, aqueles fogos que faz barulho e os fogos de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida a qualquer criança ou adolescente. Então, se a criança pegou isso indevidamente, não pode acontecer nada. Esse é uma brincadeira que pode, mas vender fogos de artifício para criança é proibido, está na lei isso, né? Então, nenhuma criança vai lá comprar. E já hoje a venda já é em alguns lugares especializados, tudo já não tem assim nos lugares mais simples para vender fogos de artifício. Mas existe uma lei para proteger as crianças, é isso que a gente quer mencionar. Que o aspecto tem o aspecto de risco médico, saúde, potencial de risco em relação à saúde. Nós vamos ver quanto estrago pode fazer, mas é de lei também que nós devemos não mexer com criança com fogos de artifício, né? Tem risco, não pode. E aí, nós estamos vendo assim, soltar balão, que é uma coisa que faz parte, é a maior causa de incêndios, especialmente nessa época do ano. Isso é uma reportagem agora. Isso a gente tem até que mencionar, porque a inspiração para fazer esse tema, para fazer o programa sobre fogos de artifício, é que se vocês observarem a imprensa, e o Marcos, que é um catedrático da imprensa, tem observado que já começam a aparecer, nós estamos aí, dia 14 de junho, é hoje, meio mês, e já muitas manchetes em relação aos fogos de artifício. Entre eles, o balão, né? E aí, o balão é crime, soltar balão é crime, e é a maior causa de incêndios, especialmente nessa época do ano. Então, soltar balão é crime, gente. Então, você vai lá para a festa, mesmo que você esteja assim, num sítio, numa fazenda, lugar bem aberto, é um perigo. Então, olha, observe aí, isso aqui é uma área, assim, uma área verde, um campo e tal, pode ser em torno de uma estrada, pode ser uma fazenda, né? Nós estamos vivendo esta semana, oxalá a semana que vem mude, mas nós estamos vivendo uma época de seca, faz tempo que não chove. Então fica muito propício, a vegetação fica muito propícia ao incêndio. E cai um balão aí, isso realmente facilita incêndio. A gente vai ver que as notícias chamam a atenção para o cuidado, né? A gente falou de que é um explosivo, claro que o balão não é um explosivo, mas é alguma coisa que tem um fogo que não está sob controle. Ele vai subir, vai acabar aquela situação que mantém o fogo, que mantém o balão cheio de ar, né? Isso vai cair em algum momento, pode ser perto, pode ser longe. Então esse fato é crime, gente, soltar balão é crime, certo? E é porque traz algumas situações que são muito prejudiciais. Nós estamos falando de saúde, certo? Nós podemos dizer que é crime porque isso aqui é um prejuízo para o Estado, né? Ou prejuízo para o proprietário dessa área, que seja uma área rural, uma fazenda, um sítio, coisa. Então tem prejuízo econômico, tem prejuízo com a saúde, tem prejuízo econômico, tem prejuízo muito grave, às vezes, quando isso cai numa indústria, quando cai num lugar que tem ali uma situação de maior valor, né? Então, às vezes as fazendas são queimadas, assim, numa extensão muito grande, e aí os proprietários têm enorme dificuldade para conter esse fogo. Então lembrar, a gente está falando de alguma coisa, nós mostramos essa lei relacionada presente no Estatuto da Criança em relação à proteção da criança. Mas aí agora a gente muda um pouquinho e fala outro componente da festa junina é o balão, certo? Que não tem explosivo, mas soltar balão é crime, né? E aí a gente está mencionando isso. Veja bem essa notícia agora, ó. Essa notícia é de 3 dias atrás, certo? 3 dias atrás
foi dia 9, ou 5 dias atrás. Hoje é dia 14, dia 9. Balões são soltos perto do aeroporto de Viracopos e piloto fala do risco. Passamos muito perto. Então, veja, a gente mostrou aqui uma queimada, assim, numa vegetação, pode ser uma fazenda em torno de uma estrada, enfim, um lugar em que tenha uma plantação, poderia ser, mas aí a gente vai para uma outra, por isso eu disse que a inspiração é para lembrar você de que, ó, soltar balão é crime, gente. Olha o risco. Vocês já pensaram um acidente com um avião por causa de um balão? Não, gente, não dá sentido, não dá liga essa notícia, né? Mas isso aconteceu, olha, Viracopos, aí em Campinas, certo? A prática de soltar balões é crime. Além de perigo para a aviação, pode ocasionar queimadas. São as coisas que nós mostramos. Então, veja, soltar balão é uma coisa assim, poxa, Marcos, eu não entendo a graça disso. Sabe? Eu não entendo a graça. O prazer que alguém tem de encher um balão e soltar esse balão, ver o balão subir, cair em algum lugar, dar um prejuízo danado para a pessoa. E isso aí, que alegria tem, que bem faz ao coração ver um balão subir. Então, não tem prazer íntimo. E, além de tudo, gente, é crime. Vocês querem ver mais alguma coisa sobre isso? Olha, a gente colocou aqui em vermelho, a prática de soltura de balão é um crime, o que gera uma detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambos, conforme a lei de crimes ambientais. Está aqui a lei que a gente colocou aqui, essa lei é que regulamenta, olha, é antiga, de 98, decreto de 99, olha, dá uma detenção de 1 a 3 anos. Então é crime, gente. Então soltar balão não é legal. Não vejo prazer nisso, é claro, cada um tem um gosto, mas não vejo que isso seja uma coisa que vai fazer bem para o teu filho, para alegrar. Ele pode rir no momento, porque ele, criança, não conhece o perigo, certo? E ainda a gente tem assim, olha, essa notícia de agora, de ontem. O monitoramento do governo de São Paulo, nos 5 primeiros meses deste ano agora, 2024, aplicaram 40 autos de infração a quem solta balões, contra 17 autuações feitas em janeiro a maio de 2023. Gente, aumentou 135% as multas. Será que a fiscalização melhorou ou o pessoal está soltando mais balão? Não sei. Mas, na verdade, gente, ó, vamos pensar bem, né? Não dá para soltar balão. Pouco prazer, prazer muito temporário, acaba logo, potencial de risco para os outros. Deixa para lá o balão. Enquanto isso, Marcos, você chama o comercial para a gente descansar um pouquinho e ir para o nosso terceiro e último bloco. É isso aí, doutor. Show balão. Aliás, o único balão bom mesmo foi o Balão Mágico, né? Lá na década de 80, aquele grupo musical. Você lembra ou não é do seu tempo esse, doutor? A gente vai para o intervalo rapidinho e volta na sequência com muito mais no nosso Mundo da Criança. Até já! Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos Maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você?
Está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, a gente já está de volta para o último bloco de hoje do Mundo da Criança com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Fogos de artifício, cada imagem, hein? Você vai ver mais ainda o estrago que isso faz, então fique muito atento, acompanhe, converse com o seu filho. Ele já está aqui, o nosso querido doutor Francisco de Agostinho Júnior, para esse último bloco. É com o senhor, doutor. Muito bem, Marcos. Estamos aqui no terceiro bloco. Você que está ligando o seu televisor agora, nós estamos falando fogos de artifício em potencial é um perigo. Falamos de fogos, falamos dos riscos, etc. Acabamos o segundo bloco falando sobre os balões. Que brincadeira, mas de risco que são os balões. Então, fogos de artifício podem incluir, porque isso faz parte lá das festas juninas, é um potencial de risco. E aí a gente quer colocar mais alguma coisa para você. Falamos que existe lei, que é crime, que dá prisão de 1 a 3 anos para quem solta balão, que já o governo do estado já multou muita gente, né? Esse ano, mais do que o ano passado, não é possível, né? Aqui é só para lembrar o que a gente está falando. Olha, a gente falou, olha, esse aqui é uma mão, certo? Veja o estrago que fogos de artifício pode causar. Perdeu a mão, né, Marcos? Perdeu. Oxa, mas isso aí, Francisco, será que acontece mesmo ou você pegou isso na internet? Não, isso aqui acontece mesmo. Você já atendeu, gente, já. Aqui em Marília tem gente que eram crianças no tempo do Marcos e hoje já são adultos e que falta dedo porque soltou rojão. Não foi em festa junina, mas de qualquer forma foi fogos de artifício durante um jogo do Brasil. Perdeu o dedo. Outras histórias existem de queimaduras importantes. Isso aqui é claro que é uma queimadura extrema, mas isso pode acontecer com um rojão daquele na mão? Claro que pode, Marcos. Está aí a figura que isso pode acontecer. A gente já viu queimaduras no corpo de criança por causa daquelas bolas que saem e tal. E a criança, aquilo é bola, veio uma bola e depois para matar no peito a bola. Que estrago. Então a gente já viu isso sim, sabe que é grave, sabe que é importante, a gente já atendeu e fica muito triste, porque aquilo que nós falamos pode começar com uma brincadeira? Pode, tá lá todo mundo festejando, o amendoim sendo servido, o quentão sendo bebido, etc. Mas olha, cadê meu filho? Vai soltar fogos? Cadê meu filho? Tem fogueira aqui por aqui no sítio, na fazenda, na chácara. Cadê meu filho? Gente, esse negócio de pular fogueira, essas coisas acabam em acidente, acabam em queimadura. Queimadura é um dos acidentes muito chatos, dói muito. E eu quero lembrar uma coisa assim, a gente vê isso aqui, a gente lembra sempre de rojões, né? Mas a gente já atendeu crianças com aquelas coisinhas pequenininhas que chamam traque, né? Aquilo, tchum, taca no chão, faz aquele barulhinho. Não, mas aquilo pode dar acidente? Pode. Uma criança com uma caixinha, aquilo vem numa caixinha, né, Marcos? Você que conhece bem isso, vem numa caixinha cheia. E no bolso da calça, de uma bermuda de uma criança de 7, 8 anos,
qual foi a combustão que ocorreu, por que ocorreu aquilo, mas aquilo começou a estourar dentro do bolso e olha, a perna da criança teve uma queimadura terrível. Então, até essas coisas que parece que não tem significado, que é coisa simples, então isso é para criança, tal, não brinca com fogos. Em potencial, fogos de artifício é um perigo. Tá aí a cena, é para marcar, é para não esquecer, é para lembrar que realmente fogos de artifício não é legal, faz mal. E aí a gente tem que lembrar que os acidentes, queimaduras, queima a mão, queima o corpo. Se você está lá brincando, soltando, pulando fogueira, soltando rojões, etc., você pode se queimar, queima o pé, queima a mão. É muito chato, gente, muito desagradável. Como eu disse, queimadura dói. É horrível atender queimado. Dói demais aquilo, você vê a criança gemendo. E tem coisas importantes em relação à queimadura. A queimadura, dependendo da porcentagem que a criança sofreu, ela é causa de óbito. Então você tem que assim ter, hoje a gente tem que ter lugares especializados para tratar de queimado. Então não é assim, a gente às vezes está acostumado porque queima o dedo ali e tal, pouquinho, logo melhora, forma uma bolhazinha. Não, queimadura mais grave, como essa provocada por fogos de artifício, elas são coisas horríveis, dói demais. Né? Pode provocar, além de queimaduras, amputação dos dedos e da mão. Isso nós já mostramos, já falamos que temos experiência nisso. Temos colegas que perderam o dedo por isso, crianças da época. E se for no olho aquele negócio? Uma faísca de um morteiro, de um rojão, de uma situação desse tipo, vai para a cegueira. E se estourar o tímpano, perde a audição. Você, papai, mamãe, veja bem, é um potencial de risco? Não é. Justifica nosso início de programa, a gente colocou assim, olha, vamos chegar lá, fogos de artifício em potencial é um perigo. Né? Então esse quadro mostra para a gente, vamos voltar lá onde a gente estava, mostra para a gente, olha, que isso é um perigo. Certo? Perigo soltar balões, né? Então fogos de artifício são explosivos, mas nós já falamos. E tem gente soltando balão um monte esse ano ainda, as multas aumentaram. Então tudo, olha o estrago que faz, corpo de bombeiro sendo acionado. Para que isso, gente? Não precisa disso para fazer uma festa de junina feliz que você quer reunir com os amigos para passar um momento, um sábado, um fim de semana feliz. Não precisa soltar fogos de artifício, é um risco. Que mais do que os cuidados que a gente pode ter? Bom, vai ter que comprar, vai lá para a festa. Cuidado, onde você vai comprar? Compre fogos de artifício somente em lojas credenciadas pelo Corpo de Bombeiro. Uma regrinha simples, mas você não vai comprar fogos de artifício em qualquer lugar. Olha bem, tem que ser um lugar habilitado, tem segurança. Eu acho que segurança máxima você nunca tem, mas pelo menos uma qualidade de risco, uma qualidade desses fogos, o Corpo de Bombeiro qualifica isso. Então realmente comprar num lugar que seja credenciado pelo Corpo de Bombeiro. Qual outro cuidado? Não solte fogos perto de hospitais, sob copas de árvores, embaixo das árvores, não é soltar ali, pegar fogo e tudo, ou perto de fiações elétricas. Umas regrinhas bem simples que você pode levar em consideração quando está participando. Vamos mudar daqui, olha, ali tem um hospital, olha, aqui está embaixo da árvore, é um perigo, olha, aqui tem uma rede elétrica. Certo? Não dá, alguns cuidados simples. Certo? Que mais de cuidado? Não entregue fogos de artifícios às crianças ou pessoas alcoolizadas. Nossa,
Marcos, você que gosta de quentão, vinho quente, etc., nós não vamos deixar você soltar fogos de artifício não, tá? Porque eu sei que você tem uma sensibilidade maior, não precisa de muita quantidade, aquele quentãozinho já esquenta demais. E é claro, não entregue fogos de artifício à criança. Isso aqui é um programa da criança. A gente tem que falar, não brinca com isso com criança. Então esses cuidados são sempre importantes. Que mais? Jamais carregar bombinhas no bolso, a gente mostrou potencial de risco, porque queima a perna da criança. Nunca acender rojões próximo ao rosto, óbvio. Não reaproveitar bombinhas ou rojões que falham. Ah, aquela lá falhou, vamos soltar de novo. Não precisa disso. Meus queridos, fogos de artifício em potencial é um perigo. E nós queremos desejar a você um final de semana muito feliz. Que você tenha liberdade e aquela euforia para estar em uma festinha junina ou uma grande festa junina. Em casa, próximo, na família, com amigos, etc. Seja muito feliz com isso. Mas fogos de artifício em potencial é um perigo. Continue, por isso, a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá disso. Grande abraço a todos e um final de semana muito, muito feliz. É isso aí, doutor. Um final de semana abençoado e feliz para todo mundo. Fiquem com Deus longe dos balões e dos fogos de artifício, hein? Até a próxima. Tchau!